Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Hoje contarei a história de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, que mesmo sofrendo de uma grave doença que naquela época não tinha cura, é conhecido por sua fé e coragem. Mas antes de contar a história desse rei, que é admirado por todos, explicarei resumidamente o que foram as cruzadas, pois é nesse contexto em que a história de Balduíno está inserida. As cruzadas foram expedições militares de cunho religioso organizadas pela Igreja Católica entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de conquistar a Palestina e Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava sob o controle dos muçulmanos desde 636 d.C., e no século XI os países europeus cristãos sofriam com a expansão dos reinos muçulmanos na Península Ibérica. Então a igreja se interessava em reaver o controle da Palestina e Jerusalém. Em 25 de novembro de 1095 foi realizada a convocação para as cruzadas pelo Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, que em seus discursos prometia a salvação de todos que lutassem em defesa do cristianismo. Em 1099, os exércitos cristãos, formados principalmente por franceses, conseguiram tomar Jerusalém, mas em 1187 ela seria reconquistada pelo sultão Saladino. E é nesse contexto que contarei a história de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém. Balduíno IV nasceu em Jerusalém em 1161. Ele era filho do rei Amaurico I com sua primeira esposa, Inês de Courtenay. Balduíno recebeu uma excelente educação de seu tutor, o historiador Guilherme de Tiro, destacando a imagem do futuro rei como inteligente e cultural. Quando Balduíno tinha 9 anos, o seu tutor reparou que enquanto o menino brincava com seus amigos de beliscões, o menino não sentia dor alguma, descobrindo que o menino sofria de lepra. O menino, ao ser examinado, foi reconhecido o início da doença, mas o seu diagnóstico só foi confirmado somente na puberdade, quando os sintomas se agravaram. Amaurico I procurou diversos médicos e tratamentos para curar seu filho, mas nenhum método foi eficaz. Em 174, o rei Amaurico I faleceu e Balduíno foi coroado, se tornando Balduíno IV, o rei de Jerusalém. Antes de completar 15 anos, Balduíno teria participado de campanhas militares contra Saladino. Nesse período, Balduíno ainda possuía vigor físico, motivando os soldados do seu exército a lutarem, obtendo algumas vitórias. Porém, o jovem rei aos poucos sentia que os sintomas da doença manifestavam em seu corpo. Naquela época, a lepra era uma doença sem cura, que matava lentamente o indivíduo, corroendo a sua carne, nervos e ossos. Então Balduíno IV sabia que morreria muito jovem, por isso amadureceu muito cedo e foi tomado por uma fé e força que o motivava a participar das batalhas. Até mesmo quando a doença o enfraquecia, ele participava das batalhas sendo carregado numa liteira, motivando os soldados a lutarem com determinação. Sabendo de sua condição, Balduíno não poderia ter herdeiros, então nomeou o filho de sua irmã Sibila como seu primeiro marido, Raimundo III, como seu sucessor oficialmente, nomeando Balduíno V. Balduíno tentou ao máximo proteger o seu reino, erguendo fortalezas com a ajuda dos templários. Contudo, o exército de Saladino era numeroso e bem preparado, conseguindo vencer alguns conflitos. Em 1180, Balduíno e Saladino estabeleceram um período de tréguas, que durou 2 anos, pois os recursos estavam se esgotando. Em 1185, Balduíno estava piorando cada vez mais da lepra, até que faleceu com apenas 24 anos. E em 1187, Saladino, juntamente com seu exército, conseguiram massacrar o exército cristão e reconquistar definitivamente a cidade de Jerusalém.
Balduíno sempre é lembrado por sua fé e determinação em defender o seu reino. Mesmo sofrendo com os males da lepra, manteve uma postura firme e governou com sabedoria. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, curtem e comentem aí nos comentários se vocês já conheciam a história desse corajoso rei. E se puderem, compartilhem o vídeo com seus amigos, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada pela companhia.